Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre uma dificuldade que toda família de um paciente psiquiátrico enfrenta e tem a dificuldade de como agir, que é quando o paciente tem um surto psicótico. Como é que a gente lida com isso? Quais são as causas? O que interfere? Como agir nessa hora? Qual a melhor escolha para a gente? Então a gente tem que primeiro entender. Um surto é uma emergência médica, é uma emergência psiquiátrica. Então, como uma emergência, ele tem que ser visto o mais rápido possível. Às vezes a gente fica na ânsia, vou ligar para o psiquiatra. Na verdade, a ideia inicial é assim, se um paciente está em surto, está quebrando as coisas, está se ameaçando de se jogar da janela, está falando em morte, está desorientado, está escutando vozes, a primeira coisa, eu preciso levar ele para a emergência. Ele tem que ser visto para ontem. Por quê? Cada minuto que passa é crucial entre ele fazer uma bobagem e prejudicar ainda mais o seu estado de saúde. Então, inicialmente, procure a emergência mais próxima. A gente sabe que não existe emergência psiquiátrica em qualquer local. Existem alguns locais específicos. Mas, na dúvida, leve para o primeiro hospital de emergência. O primeiro atendimento será feito, será medicado, será utilizada uma medicação às vezes mais sedativa para deixar ele mais calmo. Dali, pensa-se em transferir para um hospital psiquiátrico, ser visto pelo médico assistente dele. Aí é um segundo momento. A primeira coisa, a gente precisa fazer com que aquele paciente tenha tranquilidade, saia daquele estado de agitação, de desespero, que para a gente já é angustiante, mas para ele que está vivenciando aquilo tudo, o cérebro dele está muito acelerado, ele não está raciocinando corretamente, ele fica agressivo. Então a gente tem que ter cuidado às vezes na hora de falar, se ele está delirante, não adianta a gente ficar confrontando ele, situações assim de fechar, de isolar. Por quê? Porque ele vai se sentir ameaçado. Sempre que a gente está em situações em que a gente se sente ameaçado, nossa primeira vontade e o primeiro instinto nosso é o quê? De fuga, de defesa. Então tudo passa a se tornar ameaçador para aquela pessoa. Então se você começa a levantar a mão muitas vezes, se você começa a falar mais alto, a gritar com ele, ele já não está bem. Então ele vai se sentir ameaçado. Você pode ser a mãe, você pode ser o pai, você vai ser uma pessoa que está oferecendo risco para ele. Então ele pode ser agressivo, ele pode abrir a janela e pular. Então nesse momento assim, não contrarie, tente falar com voz mais baixa para poder orientá-lo, para poder ir segurando aquele momento inicial para que na hora com a ajuda adequada você possa interferir e ajudar da melhor forma possível. Então, existem várias causas de um surto psicótico. Por exemplo, é muito comum nos jovens, 17, 16 anos, abrir um surto por uso da maconha, por um uso das balas, anfetaminas. São drogas que potencializam o efeito alucinógeno. Então, assim, se o jovem já tem uma genética propícia a ter um quadro de esquizofrenia com 30, 40 anos e ele está utilizando, às vezes na primeira vez ele não vai ter um problema, mas subsequente ele vai vir apresentar ou abrir esse quadro. Às vezes também, mesmo sem ser por um quadro de esquizofrenia mais precoce, estimulada pelo uso, ele pode abrir um surto, como os jovens falam, teve uma bad trip, ele começou a ficar confuso. Hoje em dia não existe uma droga que não seja misturada com N substâncias, porque ali ela tem um potencial mais forte, ali você consegue criar uma dependência maior. Então a gente sabe que existem essas coisas, então também potencializa. Um surto pela esquizofrenia, que pode ser com 17 anos, mas pode ser também com 40 e poucos anos. A gente pode ter um surto após uma perda familiar importante, em que a gente não saiba lidar. Em casos de separação é muito comum, a pessoa quebra tudo, fica agressiva. Então, outro caso comum, o transtorno bipolar, numa fase mais de mania. A pessoa já vem sem dormir, às vezes sem uma semana, 4, 5 dias, ela está fora de si. Ela não está raciocinando da forma correta. Então, nesse momento, a gente pode e deve contactar, se ele já faz um tratamento psiquiátrico. Vamos avisar, manda uma mensagem, liga para o psiquiatra dele.
Se ele já estiver disponível naquele momento e te responder, vai ser melhor ainda, porque você já vai com uma orientação mais correta. E se não tiver? E se você não conseguir o contato? E se você às vezes não tem ninguém para te levar? O que você faz? Um outro caminho importante, liga para o SAMU, liga para o serviço de emergência da sua cidade, porque ali você vai ter um amparo. Às vezes a pessoa que vai te receber vai falar, olha, nós não fazemos isso, mas se você ligar para o bombeiro daqui da região, eles fazem esse recolhimento, eles vão até o local. Então assim, existem alternativas. Então o importante é não deixar a pessoa sozinha, tentar contornar, conversar, e enquanto isso uma outra pessoa vai ligando, vai chamando uma ajuda, vai buscando uma ajuda. Agora não adianta fazer um escândalo, não adianta pressionar a pessoa, nós vamos sim, você tem que ir, porque isso daí não vai servir, isso daí só vai fazer com que ela se sinta mais ameaçada, gere mais problema, e na hora do surto qualquer coisa pode acontecer. E depois o arrependimento é muito grande, a gente sofre demais em ambas as fases, tanto os pacientes quanto os familiares. Então, observou um quadro de um surto, primeiro, busque ajuda o mais rápido possível. Segundo, não tente ficar debatendo com a pessoa, com o indivíduo. Na hora não é momento para isso. Terceiro, comunique ao médico, comunique à pessoa que já acompanha ele que está acontecendo isso. Porque ela vai te orientar da melhor forma. Se tiver uma medicação às vezes em casa, ela vai te orientar, ó, utiliza essa aqui inicialmente, até a gente ver como é que fica. Mas é importante, ou posteriormente, na visita às vezes no hospital, para ela poder modificar e te dar um amparo nesse momento tão difícil. Então você tem que saber, ó, qual o hospital mais próximo, para onde que eu levo, eu acho o meu médico rápido, eu tenho acesso a ele. Às vezes não, às vezes sim. Então você tem que saber como recorrer. A gente vai ajudar muitas e muitas pessoas, não só dentro de casa, mas também fora. Não quer dizer que você vai ser a melhor pessoa, vai ser super correta nesse momento, mas você já tem uma noção do que pode, do que não pode e do que vai dar para fazer naquele momento, que isso daí também faz diferença. Tem coisas que não dão para fazer e só na hora a gente descobre. Essa foi uma dúvida de outros colegas que me pediram e hoje a gente está abordando um pouquinho, porque os familiares também têm essa dificuldade. Temos vídeos novos todas as quintas-feiras. Se inscreva no nosso canal. O canal é para vocês irem vendo algumas dúvidas que são comuns, mas são comuns para todos, né? Até colegas médicos têm dificuldades em algumas situações. Então se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo encontro.